Corretagem Imobiliária de Campinas e região. A partir de agora, o Manhã Bandeirantes está chegando com as principais informações desta sexta-feira, 21 de junho de 2024. Obrigado a você que mais cedo acompanhou também o Jornal Gente e que a partir de agora é meu convidado, minha convidada também participar pelo nosso WhatsApp liberado, número 19 97102 1493. 97102 1493. Você acompanha a Rádio Bandeirantes Campinas de diversos modos, de diversas plataformas, em FM 85.7 com Pedro Piscinato. Substituição na nossa equipe técnica nesta manhã. Pedro Piscinato é quem leva até você o som que você confere em FM 85.7 nos aplicativos digitais, o Band Play com todas as rádios do Grupo Bandeirantes na palma da sua mão, o portal bandmulti.com, a aba ao vivo para você ouvir a nossa programação 24 horas por dia. Você acompanha a Rádio Bandeirantes Campinas também pelo YouTube, Rádio Bandeirantes Campinas. Só colocar na barra de buscas que você chega ao nosso canal de vídeo, onde estão também as 4 entrevistas que fizemos nesta semana com os pré-candidatos a prefeito de Campinas. E quem comanda a Central Técnica é o Danilo Capucci, direto do nosso estúdio no Jardim São Gabriel, Complexo de Comunicação João Jorge Saad. A coordenação técnica é do Gil Kleber e o Tiago Prudente está conosco com aquele bom dia de quem vai sextar daqui a pouco, Tiago Prudente. É nada, tem muito trabalho ainda nessa sexta. Bom dia para você. Bom dia, Heitor, aos ouvintes da Rádio Bandeirantes. Vai demorar um pouquinho para sextar ainda, porque Manhã Bandeirantes é só a primeira etapa do dia. Depois tem a TV Band e aí uma longa jornada. Então vamos deixar para sextar mais tarde, mas sextou, né, Heitor? Já dentro do inverno brasileiro que começou ontem, exatamente às 5 horas e 50 minutos da tarde. Agora já estamos na estação mais fria do ano. E Campinas amanheceu com 13 graus e meio, nada diferente desta última semana, ainda com as massas. Uma massa de ar seco que atua com força na região, que mantém o céu claro, sem possibilidade de chuvas nesta sexta-feira. No final de semana, a massa de ar seco que vem atuando começa a perder força. Não tem previsão de chuva também nesse fim de semana. São esperados períodos com o céu nublado, principalmente à tarde de sábado, mas ainda com as máximas altas, ainda mais em pleno inverno. Hoje, por exemplo, a máxima em Campinas prevista para 28 graus. Sábado, mesmo com nuvem, mesmo com a massa de ar seco perdendo força, a máxima prevista para Campinas é de 29 graus. Domingo, máxima de 30 graus. Então, se acostume porque poderemos ter o mês de junho mais quente desde o início da medição na série histórica em Campinas. Não dá para cravar que é o verão mais quente, que foi o verão mais quente da medição, sim, que será o inverno com temperaturas mais altas da história, mas desde que começou a medição lá no final dos anos 80, temos uma grande chance de termos o mês de junho mais quente das últimas décadas em Campinas. E hoje não será diferente também o cuidado com a baixa umidade relativa do ar, que deve ficar entre 25% e 30%. O Manhã Bandeirantes vai para um rápido intervalo. Em 2 minutos e meio, a gente volta trazendo as principais notícias das últimas horas. Uma ocorrência registrada na cidade de Hortolândia. Um homem foi morto por conta de uma briga em função de uma garrafa de cachaça. E uma operação da Polícia Civil em conjunto com a Guarda Municipal de Campinas para fiscalizar os comércios que vendem fios de cobre. Alguns deles foram lacrados por questões administrativas e a polícia investiga quais são os locais que compram fios que são furtados, tanto de áreas públicas quanto em ambientes particulares. Agora são 10h36, em 2 minutos e meio eu tô de volta com o Manhã Bandeirantes.
Olá você, sou César Urniani, piloto de testes e apresentador de TV, e na condição de embaixador do programa de qualidade do Recap, trago um recado muito importante para você. Estamos promovendo a campanha Um Basta contra as Fraudes. Você sabia que a qualidade do combustível que você coloca no tanque do seu carro pode ser tão diferente quanto o preço que você paga por ele? Fique atento quando se deparar com aquele preço baixo na bomba. Você pode estar diante de uma fraude? Fuja desta bomba. Saiba mais acessando umbastacontrasfraudes.com.br. Agora, notícias da hora com as notícias locais, nacionais e internacionais, direto da redação da Rádio Bandeirantes. Quem costuma retirar remédios nas farmácias públicas de Campinas vai ganhar uma facilidade. O novo protocolo, definido pela Secretaria de Saúde, autoriza farmacêuticos que atuam nos serviços de saúde da Prefeitura a prescrever um grupo de medicamentos a partir desta quinta-feira, em algumas hipóteses especiais e previstas. Com isso, em casos mais simples, não vai ser mais necessário passar por consulta médica para conseguir a receita para a retirada do medicamento pelo SUS. Segundo a Prefeitura, a expectativa é de que a medida agilize o fornecimento dos medicamentos contemplados aos pacientes e, ao mesmo tempo, contribua para evitar problemas como a automedicação. Entre os medicamentos previstos no novo protocolo estão remédios como dipirona, ibuprofeno e loratadina, que são isentos de prescrição médica. Pacientes que participam de grupos de tabagismo também estão entre os casos beneficiados. De Campinas, Kevin Veloso. Você ouviu Notícias da Hora, aqui na Rádio Bandeirantes. O MasterChef mudou a forma do brasileiro ver a gastronomia. E nesta edição de 10 anos na Band, a competição está ainda mais apimentada. Helena Rizzo, Fogaça, Jacan e eu esperamos você. Saboreie com a gente cada ingrediente desta temporada de celebração, recordação e, claro, muita emoção. MasterChef Brasil, uma década de paixão. Terça, 10h30 da noite, na Band TV. Manhã Bandeirantes. Dez horas da manhã, 39 minutos. Os principais acontecimentos das últimas horas, a partir de agora, são destaque no Manhã Bandeirantes. Começando com um caso de Hortolândia que está sendo apresentado no plantão policial registrado na última madrugada. Um homem foi morto em plena praça da Catedral da cidade. O motivo da briga? Uma garrafa de cachaça. Confusão que começou entre dois homens que estariam em situação de rua e, por conta da dependência do álcool, mesmo tendo, segundo relatos de pessoas próximas, família, eles optaram por ficar na rua. Optaram assim, a gente coloca entre aspas, obviamente, né? E essa confusão começou por conta da disputa de quem seria o dono daquela garrafa, formato de corote, como se conhece. A Polícia Militar esteve no local, equipes do SAMU foram primeiro acionadas ao chegarem por lá para tentar ainda um resgate a esse homem que acabou não resistindo aos ferimentos feitos com golpes de faca. Praça da Igreja Matriz, bairro Vila Real, em Hortolândia. Nós conversamos com um amigo dessa vítima. O nome dele é Joaquim Espiridião, esse que vai conversar conosco a partir de agora. E ele é peça importante para entender quem era essa vítima, qual a situação em que ela vivia nesses últimos tempos e o que foi falado a respeito da briga que termina em homicídio. Há uma briga por causa de corote. E o cara chegou e discutiram, ele pegou e deu 2 facadas nele. No desespero ele correu para dentro da igreja. Aí o pessoal chegou e já chamou a polícia e levou o indivíduo preso. Ele era morador de situação de rua, mas tinha família, tudo, que cuidava dele, tudo, mas ele gostava de ficar na rua, ficar na praça, sinaleiro. Não, boa, uma pessoa de bom índole, um moleque tranquilo, mas aconteceu isso aí que aconteceu. Assim que testemunhas
presenciaram que o homem estava caído com ferimentos por todo o corpo, acionaram a polícia militar, que começou as buscas por quem seria o assassino. O soldado Feltran da Polícia Militar conta pra gente onde estava escondido o autor desse homicídio. A gente foi acionado pelo Copom que havia uma agressão pela praça da igreja na São Francisco de Assis, no Vila Real. Diante dos fatos, ao chegar no local, o Populares informou à equipe que o indivíduo que esfaqueou estaria dentro da igreja. De pronto, a equipe se deslocou no interior da igreja, realizou a abordagem e durante a revista pessoal foi localizada a faca no bolso do indivíduo. Foi conduzido até a viatura. Ao chegar na viatura, a equipe do SAMU informou a equipe policial militar que o indivíduo esfaqueado evoluiu a óbito. Diante dos fatos aí, conduzimos o indivíduo autor do crime até o plantão policial para responder o crime que ele já havia respondido, porque ele já tem passagem no 121. Seria o segundo crime dele, este. 121 é o artigo do Código Penal referente a homicídio, que tem a pena de reclusão de 6 a 20 anos. Portanto, esse homem que já tem passagem por tirar a vida de alguém volta para a cadeia e agora certamente com também o agravante de ser um homicídio praticado por motivo torpe. Mais uma história que mostra muito de uma realidade que às vezes, Tiago Prudente, as autoridades parecem não se preocupar ou não dar tanta importância, e não falo só das autoridades, tá? De boa parte da sociedade também. Pessoas que estão em situação de rua em função do alcoolismo, em função da dependência química, que mostram numa cena grave como essa, que são capazes até de matar em função de uma garrafa de cachaça e que, mais do que a repreensão, e não estou dizendo que ele não deve ser preso, que ele não deve pagar, porque homicídio é um crime hediondo, gravíssimo. Mas está visível que são pessoas que precisam de um acompanhamento médico, de um tratamento sério de saúde e que isso parece não ser prioridade das autoridades públicas. Sem dúvida nenhuma, essa pessoa precisa pagar, né? Cometeu um homicídio, tem que responder, mas também escancara isso que você destacou, que é essa questão que é um problema grave do nosso país, que é pessoas que estão na rua, que são dependentes químicas de álcool ou de drogas e que o Estado tem imensa dificuldade de saber o que fazer. A verdade é essa. O que fazer? O que tomar de medidas para ajudar essas pessoas? Porque é basicamente isso. São pessoas que estão doentes e precisam de ajuda. O Estado brasileiro não consegue responder a essa situação. A gente fala muito da Cracolândia na capital paulista, ou de minis Cracolândias que surgem pelo país, em outras cidades, que demonstram a dificuldade do Estado, que muitas vezes manda lá a Guarda Municipal, ou mesmo a Polícia Militar, vai lá, espanta a Cracolândia, ela vai para um lugar, vai para outro, mas de forma efetiva, uma solução para o problema que é ajudar essas pessoas, o Estado não consegue. E aí casos como esse vêm à tona, em que um homicídio acaba banalizado por uma garrafa de pinga. Então a gente tem todos os elementos que mostram a falência do Estado brasileiro em conseguir enfrentar de frente esse problema. Porque essa questão, infelizmente, ela sempre é enfrentada de forma lateral. Ninguém quer enfrentar o problema mesmo de frente, porque é aquela história, né, Heitor? Se não der certo, a culpa vai cair sobre aquele político que tentou. Agora, se ele não fez nada, ele vai dizer, é algo que já vem de muito tempo, que a gente está tentando, mas é algo complicado. Me parece que é mais isso do que, propriamente dito, alguém que queira enfrentar esse problema. E durante as eleições agora, pode ter certeza que vai ter muita promessa para resolver esse problema. Mas na prática, até hoje, ninguém conseguiu avançar nessa questão. Lembrando que Campinas criou recentemente um programa para tentar identificar moradores em situação de rua que tenham sido enviados por outras prefeituras. E o trabalho já vem apontando alguns municípios, 14 cidades que teriam envolvimento nesse cenário.
de moradores em situação de rua que, de repente, apareceram em Campinas. Itapetininga, Araraquara, Presidente Prudente, Assis, Avaré e Ourinhos são algumas delas. Campinas criou a Operação Retorno para responsabilizar esses municípios que enviam sem justificativa pessoas que estejam em situação de rua e que de repente aparecem aqui na cidade. Quando foi lançado esse programa, inclusive, havia ali um envolvimento de outras prefeituras também com o interesse de fazer esse censo para saber quantas pessoas vivem nessas condições em Campinas, de onde elas são, quantas são da cidade, têm endereço na cidade ou familiares por aqui e quantas simplesmente caíram de paraquedas. Cidades foram citadas durante um depoimento feito por alguns dos membros ligados a essa operação e os casos já foram relatados ao Ministério Público para avaliação de como esses municípios podem, de alguma forma, serem também penalizados, para saber se é algo institucional. Porque se isso estiver acontecendo, é muito sério, é muito grave. É tentar empurrar a poeira para baixo do tapete, como se ali não estivesse um ser humano, uma pessoa que o simples fato de entrar numa van, ser colocada sem saber para onde vai, mostra a vulnerabilidade dessa pessoa, a fragilidade que ela tem. E me incomoda muito aquele discurso de mas está na rua quem quer, mas está na rua quem é vagabundo. Me incomoda porque dá uma sensação de que a pessoa perdeu um pouco da humanidade. Primeiro que nem todo mundo que está ali é dependente química ou uma pessoa que sofra de alcoolismo. Existem pessoas com condições financeiras escassas. Mas aquelas que estão também por conta dessas doenças precisam ser acompanhadas pelo sistema de saúde. Porque não dá para tratar simplesmente como se fosse um cachorro de rua. Estamos falando de seres humanos. E no caso do alcoolismo especificamente, ninguém parece levar muito a sério esse problema muito grave que acontece na nossa sociedade. Porque quando pega de uma camada social de classe média alta, esse problema muitas vezes do alcoolismo ele é quase tratado de uma maneira folclórica. As pessoas olham, tem um parente na minha família que quando bebe, perde completamente o rumo. Essa pessoa precisa de ajuda. Agora, quando ela está num ambiente socialmente mais próximo de uma classe média alta, ela é tratada de uma forma. Quando chega num ponto de olhar e falar, realmente ela precisa de ajuda. Quando a pessoa ela é pobre, muitas vezes não tem dinheiro sequer para se sustentar e acaba indo para a rua, ela é tratada simplesmente como lixo. Então isso é algo que quem está com a caneta na mão precisa ter atenção e cuidado. É o que se espera de um gestor público, mas nem sempre é o que a gente vê, né, Tiago? E basicamente essa história de prefeituras enviarem pessoas em situação de rua para outras cidades é basicamente empurrar para baixo do tapete, né? Demonstra aquilo que eu falei anteriormente, né? Que nenhum gestor público quer enfrentar de frente esse problema, porque é um problema complexo. Então é mais fácil você ficar enviando de um lado para o outro. E se isso aconteceu mesmo, e de forma institucional, e quando a gente fala de forma institucional, é a prefeitura da cidade colocar os moradores em uma van, em um ônibus e mandar para outro local, é extremamente grave. Agora, quando a pessoa em situação de rua, ela mesma se desloca, aí é uma outra história. Aí a prefeitura de Campinas, se ela estiver pegando essa pessoa que se deslocou por conta própria de uma outra cidade, estiver colocando numa van e mandando de volta para a cidade dela, a prefeitura de Campinas está fazendo a mesma coisa. E aí tem um ponto que é extremamente grave. O Estado não pode simplesmente colocar as pessoas numa van, independentemente da cidade que seja, e mandar para o lugar que elas querem. Eles querem, não é assim que funciona. Isso desrespeita uma série de pontos que a gente tem, que é o direito de ir e vir, e aí as pessoas vão falar, mas as pessoas estão em situação de rua. Independentemente disso, elas também têm direitos, como você tem, como eu tenho, porque senão abre margem também para o Estado bater aqui na minha porta, bater na porta do seu apartamento, da sua casa, e falar, entra aqui nessa van e eu vou te mandar para outro lugar.
Não é assim que funciona, não é assim que a banda toca, independentemente da situação. Mas o que acontece, Heitor, é que é basicamente isso que você disse. Pessoas em situação de rua não são tratadas mais como pessoas, mas sim como objetos que podem ser levadas para um lado e para o outro. Infelizmente, essa é uma questão que me parece muito, muito longe de ser resolvida ou pelo menos enfrentada. Porque, por exemplo, na Cracolândia aqui em São Paulo, o que foi colocado ontem na Cracolândia, aliás, na terça-feira, foram grades para separar um pedaço da rua da Cracolândia, o que demonstra que o Estado não sabe o que fazer. O governo do Estado e a Prefeitura de São Paulo. Isso é só um exemplo. Cada hora é uma estratégia diferente que vai fracassando uma atrás da outra. E quem sofre é a população que está naquela região e a população também que está em situação de rua e quer se recuperar, porque tem muita gente na rua com histórias muito diferentes. Muito diferentes. Não dá para generalizar, não dá para apontar num caso só. Mas, eu não sei, Heitor, nesse caso, nessa situação, a minha esperança é bem pequena de que realmente algum gestor público vá fazer algo a respeito. 10h53. A Polícia Civil de Campinas intensifica a fiscalização em comércios que vendem ferro velho com o objetivo de tentar diminuir o número altíssimo de furtos de fiação por conta da venda do cobre, material que está dentro desses fios. A operação Fio da Meada ontem fiscalizou novos comércios e tem um balanço que o Guilherme Selegato vai contar pra gente a partir de agora na reportagem em que ele ouviu o delegado Dr. Luiz Fernando de Oliveira à frente dessa investigação. Ao todo, foram 8 estabelecimentos fiscalizados, 4 foram lacrados e outros 2, além de lacrados, tiveram que ser multados em mais de R$20 mil. Esse tipo de operação tem sido uma determinação constante do nosso divisionário. O objetivo desse tipo de operação é sempre fiscalizar tanto a questão documental e administrativa desses estabelecimentos e identificar eventual comércio de materiais ilícitos. Durante a operação, 47 quilos de fios de cobre foram apreendidos. Os estabelecimentos lacrados ficam na região do Taquaral. Ninguém foi preso, mas uma pessoa precisou ser conduzida à delegacia para o registro de um termo circunstanciado por desobediência, por estar atuando de forma ilegal. As apreensões foram realizadas de maneira administrativa, porque não foi possível identificar a origem dos materiais. A Operação Fio da Meada é um trabalho integrado da Polícia Civil, Guarda Civil Municipal e Fiscalização Municipal, que continuará para coibir esse tipo de crime. Horas da manhã, 54 minutos, assim como o comércio de peças de veículos que são desmanchados, assim como o comércio de produtos roubados com cargas que passam pelas rodovias, a fiação de cobre também precisa ter esse mesmo cuidado. Para você inibir o roubo e o furto, você precisa quebrar a cadeia que segue depois do crime. E qual é o crime seguinte? O da receptação. O de comércios que sabem que aquele material é furtado. Porque ninguém é inocente nesse mercado. Ninguém é inocente nessa área. Se não tem nota fiscal, a pessoa chega às vezes num horário totalmente fora do comum, porque tem alguns comércios em que o proprietário mora por ali. O cara bate 3h30 da manhã com fiação de cobre. Você olha ali, tem nome CPFL, Vivo, Claro. É óbvio que esse material é furtado. Então, se não apertar quem compra, vai continuar tendo o incentivo para quem rouba, Thiago. É o combate inteligente a esse tipo de crime, né, Heitor Fredo? Que muitas vezes é também um crime cometido por dependentes químicos. E a gente tem que colocar aqui que uma forma de combater é quem faz a receptação desses produtos. E ninguém é inocente, como você disse, né? Ninguém é idiota ao ponto de não saber de onde está vindo esse produto. E aí, as pessoas... Eu acho que todo mundo já presenciou essa cena, porque isso acontece em muitas cidades pelo país. Já viu uma fogueira no meio da rua, Heitor? Pegando uma fogueira no meio da rua, geralmente eles estão queimando o fio de cobre, né? Para começar a derreter e ficar mais fácil para revender depois.
Exatamente, isso acontece muito. Na capital paulista, se você estiver andando pela capital paulista e ver uma fogueirinha debaixo de um viaduto, do lado de um viaduto, ou uma coluninha de fumaça, pode ter certeza que é isso. Se você vê em Campinas, também é isso. Então, é um comércio que acaba principalmente com esse tipo de situação de dependentes químicos, e aí você tem que combater a receptação. E é o que você disse, né? É impossível não desconfiar que alguém que vai lá vender o cobre no horário fora do comum, ou que vai com um produto que você não sabe de onde vem, que tem uma procedência legal. E aí faz muito bem a polícia e os órgãos responsáveis de fazer esse combate da receptação. Porque se a receptação não faz a compra desse produto, quem rouba não vai cometer mais o crime, porque não tem para quem vender, né, Heitor Fredo? Simples assim. É um tipo de produto que ninguém vai sair vendendo de porta em porta. Oi, tudo bem? O senhor gostaria de comprar um fio de cobre de uma empresa de telefonia? Não, só compra quem é de fato dessa área. Agora, também é importante deixar claro que tem muita gente séria que trabalha com o mercado de ferro velho e que ontem, quando passou a fiscalização, simplesmente ok. Está aqui ó, a documentação do que eu compro, aqui está a documentação mostrando que o espaço aqui está com todos os impostos em dia e vida que segue. Para quem é trabalhador sério, é importante que haja essa fiscalização para separar, nessa frase nova que eu criei agora, o joio do trigo, para ter a certeza de que só vão funcionar. Eu acabei de inventar aqui, ó, vou até patentear, mas que mostra muito de como essas pessoas acabam sendo jogadas também no mesmo balaio. Importante deixar claro, o mesmo vale para desmanches. Se você for comprar uma peça que você precisa trocar do seu veículo, fica até uma dica aqui. O Detran tem um aplicativo, Detran SP, com as empresas que são cadastradas no Detran, que compram peças remanufaturadas legalizadas. Porque você pode comprar peça usada de veículos de desmanches regulares. Aqueles que compram veículos em leilão, carros que muitas vezes não podem mais circular por questões administrativas, mas que tem muitas peças que ainda estão funcionando. Para você poder revender, além de comprar direto de um leilão oficializado, é preciso também apresentar essa nota fiscal, mostrar a origem dessa peça, não pode ter numeração de chassi raspado no motor, por exemplo, e outros detalhes técnicos. Nesse aplicativo do Detran está a lista das empresas que estão já cadastradas porque passaram por todas essas fiscalizações. É um caminho para a gente também não alimentar o crime organizado, que faz muitas vítimas e que gera prejuízos enormes para a sociedade. 10h59, diga, Thiago. Não, a pessoa que comprou a peça que não tem origem declarada pode ser vítima do crime, né? Porque geralmente são peças roubadas, que são criminosos que roubam carros. Ela pode ser uma das vítimas e ter o carro roubado porque ela está alimentando esse tipo de comércio, né? O espertão que hoje acha que se dá bem comprando uma peça que custa 1.000 por R$150, amanhã pode ser a vítima do mesmo assaltante para que aquela peça seja revendida para outra pessoa. Promoção, eu sempre falo isso, promoção é uma coisa, preço muito fora da realidade é outra. Isso vale para combustível, isso vale para carne, isso vale para bebida alcoólica, que está uma onda de falsificação, então fique muito atento. Custa R$10, está vendendo a R$1,20, tem coisa errada por aí. Está vendendo a R$8,50, R$9,00, opa, tem cara de promoção. Que aí também, se a gente ficar paranoico, a gente não compra absolutamente mais nada nessa vida. Agora, às 11 horas da manhã, vamos dar um giro aqui com a participação dos nossos ouvintes. Quero começar com o Wagner Marcondes. Olha que mensagem bacana, Thiago Prudente, preste atenção. Saindo um pouco da rotina das minhas participações, por favor, Heitor, me permita lhe dirigir uma pergunta. Esse blazer que você está usando, além de estar combinando com as cores do estúdio, um estúdio todo azul, um blazer azul Roberto Carlos, ele fala português. Tá perguntando se você viu esse terno. Mas, brincadeiras à parte para quebrar o protocolo. O que é isso? O homem está internacional, meus amigos. Corram no YouTube para ver. Desejando aqui felicidades e sucesso a ambos, sempre. Muito obrigado, Wagner Marcondes. Sim, ele fala português. Foi uma permuta, inclusive. E ele me veste muito bem. Muito obrigado pela elegância, inclusive, aqui do Grupo Bandeirantes, cuidando da gente. Da parte de cima aqui, eu tô até que elegante, de fato, com o blazer.
A parte de baixo, se eu erguer aqui, para quem está acompanhando, já não é mais a mesma elegância, mas tudo bem, faz parte do nosso vestuário. Agora, fala português sim. As únicas coisas que eu tenho em casa que não falam português, falam chinês, viu, Thiago Prudente? Ou um espanhol, assim. Um espanhol de Assunção, de vez em quando? Não. Não. Mas eu inclusive, não chamou só a atenção do ouvinte, não. A hora que eu fui fazer a abertura, eu reparei no terno também e fiquei, nossa, que elegante, né, que o Heitor tá hoje, né? Um terno chique, o negócio tá que tá, hein? Eu tenho umas coisas que falam aqui, inglês aqui em casa, mas da época que eu fiquei em Malta, que eu fiz um intercâmbio, mas são coisas. Você fez intercâmbio em Malta? Malta, isso, uma ilha no Mediterrâneo, uma ilha que foi colonizada pelos britânicos, né? Hoje é um país independente, faz parte da União Europeia, e na época era mais barato do que ir para a Inglaterra, né? Por causa da libra esterlina, e em Malta é o euro. E aí é um país muito conhecido por receber estudantes para estudar inglês, né? Mas geralmente não era uma rota muito conhecida dos brasileiros, recebia mais estudantes ali da própria Europa, pessoal da Alemanha, da Coreia, do Japão, da França para aprender inglês. E aí eu fui fazer o intercâmbio lá. E aí fiz umas comprinhas lá, Heitor. Viagem internacional eu tenho duas. Uma para o Paraguai, numa denúncia que a gente fez de uniformes de escolas municipais de Campinas que estavam sendo desviados, isso em 2011. Estavam indo parar em lojas em Pedro Juan Cabaleiro. No YouTube tem essa reportagem aí que acabou também gerando uma investigação do Ministério Público, que foi bem no meio da época da cassação do prefeito Hélio de Oliveira Santos. Então acabou sendo mais uma gota num oceano que já estava transbordando aqui de denúncias. Mas nós encontramos lá. Pedro Juan Cabaleiro é uma cidade que faz fronteira Brasil e Paraguai, fronteira do Mato Grosso do Sul com o Paraguai. E, assim, tanto quanto assustador o cenário onde você não tem polícia, você tem milicianos na porta de cada uma das lojas. E eu e o repórter cinematográfico Cláudio Doreto fomos até lá, gravando com câmera escondida, com microfone escondido e com um medo desgraçado do que poderia acontecer se descobrissem que nós éramos jornalistas. Deu tudo certo, compramos 10 camisas na época e depois trouxemos a reportagem que foi exibida na época na programação da TVB Record, na época aqui em Campinas. E a outra viagem foi para cobrir a Ponte Preta na final da Copa Sul-Americana contra o Lanús. Duas viagens tranquilas. Eu fui junto com a torcida organizada até o estádio em Lanús e ficamos no setor visitante, onde voavam a todo momento garrafas de água, Coca-Cola e outros líquidos que eu prefiro não destacar, e voava tudo na gente aqui, assim, E a polícia de braços cruzados só esperando para ver se ia dar confusão. Mas não deu não, a torcida da Ponte foi embora e não teve registro de violência. Provocação sim, mas duas viagens super tranquilas, viu, Thiago Prudente? Tô percebendo, viagem sem nenhum tipo de risco, e agora eu sei porque que a Ponte perdeu, então, pro Lanús. Culpa de Heitor Freire, então. Não foi o Jorginho que inventou meio time, que o Fernando Bob que não jogou, foi o Heitor Freire que tava lá, a culpa era minha. Exatamente, né? Joga a culpa em quem não tem nada a ver na história, né? Mas é isso, duas viagens muito tranquilas. Eu, felizmente, as minhas viagens internacionais foram bem tranquilas. Nenhuma situação desse tipo, não, Heitor. No Chile também fui para passear, na Colômbia trabalho, mas na Europa também estava passeando, conheci outros países lá, mas fora isso, super tranquilo, sem nenhum tipo de problema, você tá entendendo? Tô mais tranquilo que você. Você gosta de uma viagem mais emocionante. Não é nem questão de gostar, é questão de não ter muita opção nesses dois casos. Criado na força da porrada. Agora, às 11h05, o Adriano Vermelho escreve pra gente ainda sobre a legalização dos jogos. Ao mesmo tempo que ele pensa que seria bom levar luz para esse canto escuro da ilegalidade, e que não podemos negar que existe e alimenta principalmente o crime organizado, por outro lado, penso na relação sempre perigosa do homem com o vício, que o destrói, o corrompe e o transforma num pária para a sociedade. Não sei se no final todo esse lucro previsto vai cobrir os prejuízos sociais e principalmente humanos dessa atividade. Na minha modesta opinião, ainda não estamos preparados para essa responsabilidade. E mais, essa sanha arrecadatória, mais que incompetência na administração pública, favorece interesses nada republicanos, para dizer
o mínimo. Perdoem a caretice, diz aqui o Adriano Vermelho. Muita gente pensa como o Adriano, entende que legalizar os jogos de azar pode fazer com que mais gente se incentive e o vício fique ainda maior do que já existe. Tem muita gente que já joga. É um argumento que precisa ser debatido. O que a gente espera é que, diferente do que está acontecendo na PL do aborto, os deputados, os senadores, eles se debrucem sobre essas questões pelo ponto de vista ético, técnico e social. Não por convicções pessoais, não por convicções religiosas, mas que se ouçam especialistas nessa área. Pessoas que tratam viciados em jogo, pessoas que já estejam nesse momento trabalhando de forma legalizada com um jogo de azar, ou não existe a loteria no Brasil regulamentada pela Caixa Econômica Federal, ou ninguém é viciado na Mega Sena. É sim, mas aí você precisa ter um debate técnico. É isso que a gente espera que aconteça. Eu, particularmente, sou a favor da regularização dos jogos, porque eu acho que eles já existem. Nós já temos problemas que são viciadas, pessoas que são viciadas em jogos que acontecem ou no centro de Campinas não tem bingo clandestino. É só andar um pouquinho, observar um pouco melhor o que você acha. E aí você regularizando tudo isso, você volta a arrecadar um imposto que o Brasil já arrecadava. O Brasil nos anos 80, 90 tinha eventos de grandes bingos em campos de futebol que levavam multidões e movimentavam a economia. E joga quem quer, joga quem entende que aquilo é uma prática que precisa ser responsável. O mesmo vale para as bets, o mesmo vale para as loterias da Caixa, o mesmo vale para a loteria que Campinas acabou de regulamentar e em breve estará também por aqui, Thiago. Eu também sou favorável à regulamentação dos jogos. Eu entendo a preocupação de quem aponta essa questão do vício, mas eu sempre tenho em mente uma coisa que eu acho que é muito importante. Eu acho que o Estado tem que colocar limite, sim, quando a pessoa comete um crime, para que ela seja punida, quando ela espalha uma mentira, que pode conter crime ali também, ele tem que reagir nessas situações e precisa regulamentar essas situações. Mas eu também sou um defensor das liberdades individuais. O que é a liberdade individual? É que você faça o que você quiser e responda por aquilo. Ponto. O Estado não tem que ficar te proibindo antes de você fazer aquilo. Então, acho que essa é uma questão que eu levo muito, muito a sério. E eu acho que esse é um ponto importante, porque senão ele acaba regulamentando a sua vida. O que você pode, o que você não pode, onde você vai, o que você vai. Eu acho que as liberdades individuais nessas questões são muito importantes. Que envolve, por exemplo, bebida alcoólica, cigarro, drogas, questão de jogos. Eu acho que aí o Estado acaba tutelando demais e fugindo da realidade. Uma realidade que já está imposta. Por exemplo, a questão das drogas. Tá aí. E a proibição resolveu alguma coisa? Não estou falando aqui que eu sou favorável à legalização, mas é enfrentar esse problema e colocar regras específicas. A questão dos jogos. A proibição resolveu alguma coisa? Não resolveu nada. Tem um monte de gente viciada em Mega Sena, não sei o que, no jogo do bicho, em cassino clandestino, em bingo clandestino, em bets agora digitais. Então, a questão está aí, a realidade se impõe. Então, eu acho que essa questão é muito importante. E eu vejo que é uma questão que já está aí. Então, a regulamentação é extremamente importante. Mais do que a senha arrecadatória, que eu acho que é um ponto que é preciso discutir, e eu acho que as taxas têm que ser bem altas para jogos desse tipo, de algum modo o país também arrecada. Porque hoje, esse dinheiro, grande parte dele, né, Heitor, se a gente colocar jogo do bicho, jogo clandestino, para pensar, quem é que fica com esse dinheiro, Heitor Fredo? Crime organizado. Exatamente. Então, a regulamentação também é um passo importante no combate ao crime organizado e também é aquilo, as pessoas, ninguém é obrigado a jogar, vai jogar quem quer. E aí é uma questão também de trazer responsabilidade para a sociedade. O Estado, claro, tem que fazer a sua parte e também promover programas de conscientização e de ajuda dessas pessoas para o vício. Que hoje, mesmo sendo proibido no Brasil, Heitor, você conhece algum programa de combate ao vício aos jogos? Popular e que seja divulgado pelas autoridades, não. Então, se é proibido, não era para o Estado estar fazendo um trabalho para recuperar essas pessoas que são viciadas em jogos?
Sendo proibido, o Estado não faz nada. Então, acho que com a regulamentação, parte do dinheiro que vai ser arrecadado com esses jogos, que seja destinado para programas de recuperação e conscientização. Lembra, eu sempre uso o cigarro como um exemplo muito claro. O cigarro é liberado no país. Como é que o governo conseguiu diminuir o número de fumantes no país, Heitor? Criando regras claras e conscientização. Não foi assim que a gente viu o número de fumantes despencar no nosso país? E com o imposto lá em cima, porque o cigarro tá caro, que é uma desgraça, viu, Thiago Prudente? Eu não fumo, então eu não sei. Mas você tá falando, e para quem fuma é extremamente, vamos colocar assim, né? Pesado todo mês fumar. Inclusive tem um amigo meu contando uma história aqui, um caos, Heitor Fredo, que ele tava passando por uma dificuldade financeira, sabe? E aí ele veio perguntar o que eu faço, não sei o quê, eu dei algumas dicas, não sei o quê, ajudei ele a fazer uma planilhinha, e aí eu vi que ele gastava 400 e cacetada por mês de cigarro. Eu falei, você quer melhorar a sua qualidade financeira? Para de fumar. E aí ele parou de fumar, mas parou de fumar forçado pelo preço do cigarro, acho que era 10, 11 reais o maço que ele comprava, uma coisa assim. E aí o preço acabou ele parando de fumar. Primeiro ele quis reduzir para um mais barato, aí eu falei, mas vai reduzir pela metade só o valor. Com esses 400 reais por mês aí, você paga muito das suas contas. Ele parou de fumar e já faz uns 3 anos que ele não fuma, Heitor Fredo. A mensagem chegando do nosso ouvinte pelo WhatsApp 97102-1493. Bom dia, Heitor. Bom dia. Bom dia, Thiago. Sobre os jogos no Brasil ser liberado, né? Eu sou contra, mas eu entendo que é a liberação. Eu entendo. Sou contra por motivos familiares. Meu pai era jogador, mesmo assim, ele era jogador e o jogo não estava liberado, né? Meu pai, ele ganhou um posto de gasolina em jogo de baralho. Aí nossa família estava super bem, né? E estava bem, eu postei lá em Cosmópolis, aquela estrada lá, eu era criança. Aí passou 3 anos, a gente estava bem, minha mãe tomava conta do restaurante, meu pai tomava conta do posto. Aí chegou um fazendeiro lá de Mato Grosso, com a documentação toda da fazenda, para apostar com meu pai. A princípio meu pai não quis apostar, né? Aí depois meu pai apostou. Eles ficaram quase uma semana jogando baralho lá. Nem pra sair pra ir no banheiro e comer, eles não saíam direito. Acordava e já ia pro jogo, e foi uma loucura aquilo ali. Eu lembro até hoje, eu era criança. E meu pai perdeu esse posto de gasolina no baralho. Depois disso, meu pai ficou doente. Passou pouco tempo e meu pai faleceu. Né? Eu entendo essa liberação, eu entendo tudo isso daí, mas tem muita gente que tem sofrimento por causa de jogo na família. Sofrimento por causa de droga, sofrimento por causa de bebida, né? Independente se o jogo vai ser liberado ou não, as coisas acontecem. Mesma coisa com droga, com bebida, né? A droga não é liberada, mas tem gente que tem problema com droga. E os pessoal, os evangélicos, eu acho que eles estão preocupados com o quê? Eles vão ter alguém agora para disputar com eles, para pegar o dinheiro, os cassinos, né? Você imagina o cara que tem cheio de pecado lá de jogo, vai para a igreja, né? Fica lá de boa, passa o dízimo para a igreja, aí agora ele vai passar o dízimo para os cassinos. Então isso, talvez essa seja a preocupação das igrejas sobre o jogo no Brasil. Alexandre Santos, um abraço a todos aí e bom final de semana. Muito obrigado, Alexandro. Obrigado também pelo seu relato. Tem mensagem do Ananias também sobre esse assunto que a gente compartilha com o nosso ouvinte. Bom dia, bom dia, amigos da Band. Mas acontece que o jogo do bicho, ele não quer ser regularizado. O pessoal não quer regularizar o jogo do bicho. Tem uma série que fala a respeito do jogo do bicho, que ela foi produzida pelo Globoplay, entrevistando os líderes da cúpula de hoje do jogo do bicho. Eles são categóricos em dizer que são a favor de regularizar, porque, na verdade, quem hoje já controla o jogo vai continuar controlando. Só que sem precisar de uma disputa de território, sem precisar pagar propinas a autoridades, sem precisar de uma guerra física entre alguns, embora não haja uma guerra entre os bicheiros, tá? Resumindo aqui o que é a história do jogo do bicho, nos anos 80 houve uma divisão da cúpula que era quase uma máfia italiana. Castor de Andrade, Miro Teixeira, Anísio Abraão Davi, Capitão Guimarães. Eles dividiram o território do Rio de Janeiro, cada um explora dentro da sua área. Conforme alguns desses nomes foram morrendo, a família começou a ter briga interna. Família do Castor de Andrade, por exemplo, 2 filhos dele foram mortos, o sobrinho dele hoje, Rogério de Andrade, é o nome forte da família. E aí você tem o mesmo na família do Miro Teixeira, com 2 filhas gêmeas que
quase se mataram já literalmente, da família Garcia. Então, o que dizem é que nessa nova geração eles trabalham a favor da regularização. E digo mais, acredito que eles estão por trás do lobby que faz nesse momento com que esse assunto chegue até a Câmara Federal. Porque aí eles conseguem se passar por autoridades. O Jogo do Bicho usava nos anos 70, 80 e 90, principalmente, esses líderes, essas figuras muito associadas às escolas de samba para terem uma limpeza moral, uma imagem. Não era nem para lavar dinheiro, porque lava muito pouco, mas para ter uma lavagem na imagem. Se eles se tornarem grandes empresários, eles passam a ser empreendedores e não mais contraventores. E no fundo eles são bem vaidosos. Então eu acredito que eles estejam até por trás do lobby para que isso vire lei aqui no país. Agora 11h17, só uma última mensagem antes do nosso intervalo, agradecendo aqui ao Norberto, que traz uma lembrança, um refresco à minha memória da final da Copa Sul-Americana de 2013, Ponte Preta e Lanús. Ele fala, Heitor, o Fernando Bob jogou aquela partida. Quem não jogou, estava suspenso, foi o Wendel, que estava comendo a bola na época. É verdade, bem lembrado aqui pelo Norberto, mas ele complementa, você está perdoado, porque ser alvejado por todas essas coisas perde-se até a memória. Rapaz, eu prestava atenção no jogo, mas era um jogo no olho e um jogo na arquibancada colada aqui assim. Sabe a Rua Javari, Thiago Prudente, o estádio do Juventus? Sim, já fui lá algumas vezes. O campo do Lanús é quase como a Rua Javari, só que com arquibancada para 40 mil pessoas. Todo mundo colado, arame farpado, divisão que não existia entre as torcidas. Uns policiais que estavam ali, assim, com o braço dobrado, cruzado, assim, com uma má vontade de trabalhar. E aquela tensão durante o jogo, do jogo em si e do que poderia acontecer, mas não aconteceu nada e a Ponte Preta, por muito pouco, não foi campeã da Sul-Americana, tinha condições de vencer o Lanús naquele jogo, principalmente no primeiro. Não, a Ponte Preta perdeu o título no Pacaembu, né, com empate, né, não foi lá na Argentina, né, foi aqui, pelo menos eu vejo dessa maneira. 11h18, um rápido intervalo, na volta. O presidente Lula deu uma declaração ontem que está gerando polêmica. Foi numa entrega do programa Minha Casa Minha Vida e com uma frase que alguns acharam um pouco fora de tom. A gente vai ouvir e analisar com você aqui no Manhã Bandeirantes. Manhã Bandeirantes. Você está ouvindo Manhã Bandeirantes. Oferecimento. Recap, Sindicato dos Postos de Combustíveis de Campinas e Região. Acesse recap.org.br. Agora, notícias da hora com as notícias locais, nacionais e internacionais, direto da redação da Rádio Bandeirantes. A Organização Mundial da Saúde voltou a alertar para o aumento de falsificações de medicamentos indicados para o tratamento de diabetes tipo 2 e usados também para a perda de peso, como a semaglutida. A substância é o princípio ativo do Ozempic, caneta de aplicação subcutânea para controle do apetite. O alerta engloba 3 lotes falsificados do Ozempic, identificados no Brasil, no Reino Unido, na Irlanda do Norte e nos Estados Unidos no ano passado. O sistema de monitoramento da OMS tem observado um aumento da venda de produtos falsificados de semaglutida no mundo desde 2022. Se não tiverem as matérias-primas necessárias, medicamentos falsificados podem levar a complicações de saúde resultantes de níveis de glicose no sangue e peso não controlados. Em outros casos, alguns ingredientes ativos não declarados pode estar contido no dispositivo de injetação, levando a uma gama imprescindível de risco ou complicações para a saúde. Você ouviu Notícias da Hora, aqui na Rádio Bandeirantes. Campeonato Brasileiro 2024, na Rádio Bandeirantes, com a equipe líder de audiência, eleita para o hall de notáveis da ACESP. Neste sábado, Guarani vai encarar o CRB, às 17 horas, no estádio Rei Pelé, em Maceió, Alagoas. CRB e Guarani, jogo da 12ª rodada do Brasileirão. O melhor do futebol no FM 85,7 e no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Futebol é com a Bandeirantes. Futebol é com a Bandeirantes.
Brasil Urgente Local, com Heitor Fredo, de segunda a sexta a partir das 4 da tarde, trazendo as últimas notícias sobre a segurança da nossa região. Aqui, os fatos ganham vida e a realidade não tem filtro. Nossa equipe está nas ruas, pronta para trazer a você as notícias mais relevantes, informações em tempo real e investigações em curso. Brasil Urgente Local, de segunda a sexta a partir das 4 da tarde, na tela da Band+. Manhã Bandeirantes. 11h22, de volta com Manhã Bandeirantes. O presidente Lula esteve ontem em Fortaleza para a entrega de novos empreendimentos do programa Minha Casa Minha Vida. Nessas unidades que foram entregues, 416, estavam alguns dos beneficiados que foram chamados para ficar ao palco junto com autoridades. E o presidente Lula, ao defender um projeto habitacional, utilizou uma mulher ali como exemplo e a fala dele está sendo motivo de discussão e dividindo opiniões nesta sexta-feira pelo Brasil. E a gente vai ouvir e entender por quê. Eu, quando voltei à presidência da República, a primeira coisa que eu disse é o seguinte: nós vamos retomar o Minha Casa Minha Vida. E vocês não têm noção a quantidade de casa que nós encontramos abandonada, conjuntos que foram começados a fabricar em 2012, conjuntos que foram começados a fabricar em 2013. O caminho começou isso aqui em 2012. Ou seja, quando você começa uma coisa, você tem que terminar logo. Na hora que você deixa, você não tem preocupação com o povo mais humilde, com a dona de casa, com a mãe que tem 2, 3 filhos. Veja aquela menina que veio aqui com 3 crianças. Aquela moça tem 25 anos de idade. Ela tem 3 filhos. Eu falei para ela: minha filha, a primeira coisa que você tem que fazer é parar de ter filho, porque você já tem 3. E falei para ela que ela tem que estudar, porque agora ela tem 3 filhos para cuidar. 3 filhos, não é mole. Eu tenho 5, ela tem 3. Então ela tem que voltar a estudar, ela precisa aprender uma boa profissão, para ela poder cuidar direitinho do filho dela. O que eu estou feliz da vida é que ela já tem a casinha dela, para ela cuidar do filho dela e não vai ficar perambulando. Essa coisa é que faz a diferença entre governar e cuidar. Tem gente que fala: eu estou governando, eu vou governar o Brasil, eu vou governar. Não, eu não governo, eu cuido. Porque um presidente da República, ele tem que cuidar de pessoa, tem que cuidar de gente, tem que cuidar de mulher, tem que cuidar de homem, tem que cuidar de adolescentes e tem que cuidar de criança. O cuidar. É por isso que eu digo sempre: governar é governar como se fosse um coração de uma mãe. Nada é maior, nada é mais aconchegante. Trecho da fala do presidente Lula que repercutiu é quando ele diz a essa jovem que tem 3 filhos aos 25 anos que ela precisa parar de ter filhos e depois estudar, voltar a estudar. A gente sabe que planejamento familiar não é o forte de nosso país, que discute coisas básicas como se deveria ou não haver educação sexual nas escolas. Primeiro, só para esclarecer que há métodos contraceptivos que são gratuitos no SUS, com distribuição de pílulas, com uso de DIU, mas falta muitas vezes a informação. A gente olha às vezes pela nossa bolha e diz: hoje qualquer menina de 13, 14 anos sabe quais são os métodos contraceptivos. Será? Será que sabem mesmo? Será que a gente consegue dialogar com essas camadas mais afastadas dos grandes centros? E um outro ponto que eu gostaria de destacar, Tiago Prudente, é que para muita gente não é o que é dito, mas por quem é dito. Então, muitos que criticam o presidente Lula por essa fala, que não está de toda errada, mas eu não gosto de expor as pessoas assim. Não acho legal virar uma plateia toda para que olhasse para essa jovem que ficou ali um tanto quanto envergonhada. Eu não gosto desse tipo de exposição. Mas que há necessidade de falar sobre métodos contraceptivos, isso não tem dúvida nenhuma. Mas quem critica, talvez se Bolsonaro tivesse dito, aplaudiria. E o mesmo vale para o outro eixo.
Quem hoje defende o presidente Lula, talvez se essa frase saísse da boca de Jair Bolsonaro, estaria atacando pedra no ex-presidente. Muitas vezes, o que gera polêmica não é o que é dito, mas por quem é dito. E aí que vem o cancelamento e a cultura também de apedrejar algumas pessoas. A falta de coerência, né, Heitor? Porque você não está direcionado ao que a pessoa falou, mas sim quem está falando. Isso é real. Essa fala do presidente Lula não é a primeira vez que ele fala algo do tipo, a gente tem que lembrar que ele já tinha dito algo semelhante. Eu tenho a seguinte visão sobre isso. Primeiro, que eu falei aqui anteriormente, o Estado não gosta do Estado ficar tutelando as pessoas do que elas fazem ou o que elas não fazem. Acho que ele não tem essa função. Então, se aquela mulher quiser ter mais filhos, é de responsabilidade dela. Qual é a função do Estado? É sim ajudar no planejamento familiar, é fornecer informação, é fornecer métodos contraceptivos para que aquela mulher tenha a capacidade de decidir se ela quer ter mais filhos ou não. Ponto. Essa é a função do Estado. Se ela vai ou não ter, não tem que dar palpite em nada disso. Então, por isso que essa fala, na minha visão, é problemática. Mas também escancara outros problemas que a gente precisa debater aqui, que é a questão do planejamento familiar. E a gente não pode usar, como você disse, o binóculo ou a lente da nossa bolha para fazer uma avaliação dos vários cantos deste país enorme, de diferenças enormes também. Então, acho que esse é o ponto central dessa discussão. E aí fica a pergunta para o presidente Lula. O que o governo está fazendo para ajudar no planejamento familiar dessas famílias? O que o governo está fazendo para levar a conscientização para essas famílias? O que o governo está fazendo para levar exatamente a ajuda para essas famílias que muitas vezes não sabem nem o que é planejamento familiar, não sabem nem o que é métodos contraceptivos. E isso você tem que olhar longe da sua bolha. Acho que essa é a questão principal que fica aqui. Mas que essa fala vai dividir opiniões, inclusive, né, Heitor Fredo, até quem não gosta do presidente Lula vai ficar um pouco meio contrariado, e agora, para que lado eu vou? Então, eu acho que é importante a gente sempre avaliar com coerência os assuntos, independentemente de quem você gosta, quem você deixa de gostar, mas sempre com coerência. Acho que esse é o ponto central e eu acho que essa é a questão. A gente não pode decidir em cima daquilo que as pessoas querem. A obrigação do Estado é levar informação e conscientização, né? Político, a gente precisa aprender a analisar e observar as práticas. Um pouco menos as falas e um pouco mais as práticas. E aí, tirando um pouco do fanatismo, eu acho que a gente consegue voltar a ter um debate em cima das ações e não dos discursos. Quem sabe a gente consiga isso no futuro. Estou muito, mas muito utópico com isso, mas por que não sonhar? Sonhar não custa nada, já diz a Mocidade Independente de Padre Miguel. No ano em que Castor de Andrade foi campeão, já que falávamos do jogo do bicho, e vamos embora, Thiago Prudente, porque vamos fazer uma fezinha, mas não é que vale, porque tem aqui na de São João nesse final de semana e o senhor é meu convidado para o bolão aqui da Band, tá bom, Thiago? Ah, então você coloca meu nome aí para eu fazer o Pix, porque vai que ganha e depois eu não tô no bolão, aí eu vou ficar arrependido, você tá entendendo? Então você me passa o Pix aí, Heitor Fredo. Um abraço para você, para os nossos ouvintes, até segunda-feira. Com os trabalhos técnicos de Pedro Piscinato na mesa de som e Danilo Capucci na Central Técnica, ficamos por aqui. Muito obrigado pela sua companhia. Vem aí o Nossa Área com Carlos Henrique. Um grande abraço e até segunda. Manhã Bandeirantes. Olá você, sou César Urgnani, piloto de testes e apresentador de TV, e na condição de embaixador do programa de qualidade do Recap, trago um recado muito importante para você. Estamos promovendo a campanha Um Basta contra as Fraudes. Você sabia que a qualidade do combustível que você coloca no tanque do seu carro pode ser tão diferente quanto o preço que você paga por ele? Fique atento quando se deparar com aquele preço baixo na bomba. Você pode estar diante de uma fraude? Fuja desta bomba. Saiba mais acessando umbastacontrasfraudes.com.br. Manhã Bandeirantes. Oferecimento. Recap, Sindicato dos Postos de Combustíveis de Campinas e Região. Acesse recap.org.br. Estamos no Instagram. Segue agora, @Rádio Bandeirantes Campinas. Fechada com você. Fechada com a verdade.